E aí galera, estamos de volta com o Saia da Matrix. Pois então, gente, esse vídeo é o vídeo de retorno do canal, para informar vocês por que eu fiquei esses 2 meses sem fazer vídeo, e dizer que o canal vai voltar sim, tá? Eu não vou conseguir imprimir um ritmo muito legal de vídeos, com 2, 3 vídeos por semana, mas enfim, da maneira que eu conseguir, eu vou estar lançando os vídeos de volta pra galera aí. Já tem bastante gente me cobrando que eu volte a falar sobre política, que eu volte a falar sobre economia. Gente, nesse vídeo de hoje, eu quero contar para vocês um pouquinho do porquê dessa minha parada, o que eu fiz nesses dias e dizer que isso tudo tem a ver com o princípio do Saia da Matrix. Em 2013, depois de todas aquelas grandes manifestações que aconteceram no Brasil, eu senti a necessidade de deixar de ser passivo e passar a ser ativo na construção da sociedade onde eu vivo. Inicialmente, em 2013, eu fiquei muito empolgado com o que estava acontecendo. A minha impressão era que o Brasil tinha finalmente acordado, que a população finalmente tinha percebido que era necessário engajamento político. Mas passado aquele frenesi inicial, logo eu pude perceber o que de fato tinha acontecido. As forças que estavam ali movimentadas não eram forças populares. No caso, as forças populares elas estavam servindo apenas de marionete. O resultado de tudo aquilo foi o que nós vimos acontecer esse ano, com a queda do governo Dilma, que foi fruto de uma grande espetacularização do escândalo, que foi fruto de uma novelização da corrupção, que foi fruto da maquiagem da verdadeira conjuntura internacional. Eu não quero voltar a falar sobre isso, eu já falei bastante sobre o golpe de 2016 antes mesmo dele acontecer. E eu fico muito feliz, não pelo golpe, mas por tudo aquilo que eu disse que iria acontecer, está acontecendo ipsis literis em relação àquilo que eu falei. O golpe é para defender o rentismo e a classe dominante do Brasil, que historicamente é uma classe alinhada com os interesses do capitalismo central dos Estados Unidos da América. A população brasileira já está sendo massacrada. A Constituição de 88 já foi inteiramente rasgada. Logo, logo não vai sobrar muita coisa. Diante desse quadro, eu percebo a necessidade de fazer alguma mudança. E como um bom democrata, eu ainda acredito na democracia. E por isso que eu criei a ideia do Saia da Matrix, uma ideia de se tornar ativo na construção da sociedade que eu quero. O Saia da Matrix surgiu com uma pequena reunião que eu fiz com alguns ex-alunos. A ideia era atuar na nossa sociedade, no nosso microcosmos. Eu vivo em Tramandaí, uma pequena cidade do litoral norte do Rio Grande do Sul, com um pouco mais de 40 mil habitantes. A ideia era engajar um grupo de jovens e começar a atuar na sociedade, demonstrando tudo aquilo que está errado, para quem sabe servir de exemplo para que outros grupos também se formassem. O problema é que eu não consegui o engajamento desses jovens. Os jovens têm um pensamento muito efêmero e por mais que eles concordem comigo, buscar engajamento político nessa faixa etária é realmente bastante complicado. De todas as estratégias que a gente pensou no dia dessa nossa reunião, a única que acabou dando certo foi o Saia da Matrix, a página do Facebook e o canal do YouTube. O problema é que o Saia da Matrix no Facebook não deslanchou e no YouTube acabou indo para um lado de ser um canal de comentários sobre política e economia. Os vídeos sobre filosofia, sociologia e história, esses geralmente não são os vídeos que dão mais ibope no canal do Saia da Matrix. O carro-chefe do canal acabou sendo os vídeos sobre política. E acabou tomando uma proporção nacional e não regional como eu queria no início. Por um lado eu achei bacana, embora um canal de proporção nacional tenha que ter um número muito maior de inscritos para que realmente tenha impacto na sociedade. A questão é que nesse meio tempo eu descobri que a internet está poluída de sites e de canais que confundem e não explicam. E são justamente esses canais que têm maior visibilidade. Pessoas que não têm a mínima noção sobre política comentando sobre política. Pessoas que não têm a mínima noção sobre economia comentando sobre economia. Mas eu decidi continuar com o trabalho de formiguinha e o canal mesmo assim vem crescendo. A questão é que desde o princípio, na minha ideia de ser ativo na sociedade e na transformação política que eu quero, estava programada a minha participação na política institucional. Isso mesmo,
eu me organizei para ser candidato a vereador na minha cidade. Essa ideia surgiu porque eu nunca tinha um representante que eu achasse que merecia o meu voto. Então eu decidi ser esse representante. E os meus conhecimentos sobre política faziam eu perceber que seria realmente bastante difícil conseguir me eleger. Mas a minha ideia não era, a princípio, me eleger, e sim me oferecer como opção fazer um discurso diferente do que normalmente os políticos tradicionais fazem e ver quantas pessoas acreditariam na minha ideia. Começar a mudança pela minha volta, pelo meu microcosmos. Ser um exemplo. Evidentemente, eu não me elegi, fiz uma campanha com poucos recursos financeiros, mas com muita garra, com muito empenho e com muita dedicação. Eu fiz 262 votos. Você que está assistindo esse vídeo de São Paulo, de Fortaleza ou do Rio de Janeiro, pode achar esse número absurdamente insignificante. Mas nós temos que ver que a votação ela é sempre proporcional ao número de habitantes. Essa votação, para vocês terem uma ideia, é a metade dos votos que eu precisava para ter sido eleito. Eu fiquei na posição 33, num total de mais de 105 candidatos. Empatado com 32, pelo critério de idade, acabei ficando na posição 33. É sim uma votação promissora para o tipo de campanha que eu fiz e para o tipo de visibilidade que eu tenho na cidade. Eu me considero um vitorioso. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar articular, vou tentar usar esse capital político que eu consegui demonstrar que tenho nas eleições para ajudar a construir um grupo administrativo na cidade que eu sei que não defende absolutamente as minhas ideias, mas que, se for bem intencionado, eu posso, de alguma maneira, colaborar na construção dessa sociedade que eu imagino. Se isso vai dar certo ou não, eu não sei. Eu não sei exatamente com que tipo de pessoas que eu vou lidar. Eu não sei exatamente com que tipo de interesses eu vou lidar. Aliás, eu não sei nem se eu de fato vou lidar com esses interesses. A política, gente, é um lugar muito sombrio, é um lugar hostil. E é disso que eu quero falar para vocês nesse vídeo sobre a minha experiência enquanto candidato a vereador na minha cidade. A realpolitik é muito diferente do que se discute aqui no YouTube. É muito diferente mesmo, gente. Em primeiro lugar, a minha cidade é uma cidade extremamente desigual. A pobreza é muito grande na minha cidade. Dos 45 mil habitantes em média, 70% vivem na pobreza. Nos bairros do centro, você tem aí 30% da população que vota na cidade. E na periferia, o restante. É na periferia, portanto, que se decidem as eleições. E foi para lá que eu fui. É lógico, eu fiz mais votos nas regiões centrais, mas isso eu já esperava, por causa do alcance da internet, por causa de ser nessa região da cidade que eu moro. Mas eu sabia que para mim realmente conhecer a política, eu tinha que ir para a periferia, para os bairros pobres. E lá, minha gente, simplesmente não existe discurso ideológico. Nos bairros centrais, você até pode conseguir chegar lá com algum discurso ideológico. Entrar nas casas, nas caminhadas, bater nas portas. Mas o problema é que, dos mais de 100 candidatos, 15 ou 20 fazem uma campanha com muito dinheiro, usando do poder econômico para chegar ao poder político. Os outros 90 ou 80 vão tentar usar outros argumentos, o convencimento, os ciclos de amizade e etc. Esses 80 ou 90 disputam os chamados votos de consciência, os votos que na minha cidade são da região central. Então vejam, você tem 30% da cidade sendo disputada por 85% dos candidatos a vereador. Lembrando que numa cidade pequena como a minha, quase todas as pessoas da cidade têm um primo, um amigo, um patrão que seja candidato a vereador. E não se engane, as pessoas não escolhem o seu representante com base naquele que tem mais qualidades, que tem mais capacidade. Não, as pessoas escolhem, e isso é uma das primeiras coisas que eu pude perceber de cara, de acordo com é meu amigo, é meu conhecido, me fez um favor, me ajudou agora, durante a eleição, me ajudou no passado. E essa ajuda, ela é muito ampla. Pode ser desde um emprego que você arrumou, ou até uma grana que você deu mesmo. Poucas pessoas votam por consciência política, mesmo nos bairros classe média. A diferença é que comprar um voto no bairro classe média ele é mais caro. Geralmente as pessoas querem um emprego para o sobrinho, para o filho ou para si próprio. A classe média se preocupa muito com o emprego e a classe média ele é muito egoísta, gente, incrivelmente. Claro, eu estou falando isso, a maior parte das pessoas, sempre vai haver as exceções.
Se não houvesse exceções, talvez eu não tivesse conseguido aí 262 votos, que dá em torno de 1% de todos os votantes da minha cidade. Então, nos bairros de classe média, você tem um grupo grande de vereadores que não tem muito dinheiro para fazer a campanha, buscando votos em cerca de 30% da população. Nos bairros pobres, você tem 70% da população e cerca de 15 vereadores. Eu estou dizendo candidatos a vereador, tá, gente? Por favor. E esses, então, aí fazem um festival de investimento. É grana para todo lado, gente. É um absurdo. O roteiro nas casas é sempre o mesmo. Você bate lá na porta da casa. Oi, tudo bom? Sou candidato a vereador. Você tem um minutinho para me ouvir? Sempre tem. As pessoas, quando enxergam num bairro pobre o candidato a vereador na porta da sua casa, é como se o próprio Messias estivesse chegando, tamanha a cara de felicidade que as pessoas fazem. Logo depois eu entendi por quê. Então você chega e faz aquela pergunta: olá, você já tem candidato a vereador? Você já sabe para quem vai votar para vereador? A resposta das pessoas é sempre a mesma. Não, aqui ninguém tem candidato e a família é grande. Aqui em casa são 20 votos. Sim, mesmo que seja dois, eles vão dizer que são 15 ou 20, quando não dizem que é mais. Aí vem a segunda parte do roteiro. A segunda parte do roteiro é você propor para a pessoa: você tem um tempinho para ouvir a minha proposta? E aí você fala, a pessoa vai dizer que tem tempo, você explica o papel do vereador, explica o que você quer propor junto ao executivo, o que você quer fazer no legislativo, fala todas as suas ideias, fala a sua formação intelectual, fala a sua atuação política nos círculos sociais da cidade. E depois a pessoa concorda com tudo e acha tudo maravilhoso. Nossa, como você é bom. Nossa, você é o salvador da pátria. Nossa, vou votar em você. Toda a minha família vai votar em você. Eu posso conseguir até uns 50 votos para você. Aí você fica feliz. Mas não terminou a conversa ainda. Aí vem a parte que eu chamo de a história triste. Aí a pessoa imediatamente começa a contar uma história muito triste para você. Uma história triste: desemprego na família, doença, mais doença, calamidade, pessoas passando dificuldade, fome, miséria. Uma história muito triste que aconteceu na vida daquela família. Aquela família passou por um azar muito grande, por uma dificuldade muito grande. Vai contar aquela história realmente muito triste para você. Morre gente, pessoas ficam inválidas, doenças, enfim, desemprego. E depois da história triste vem o quê? Eu preciso de uma ajuda. E aí vem conta de luz, conta de água, poste de luz, aterro, botijão de gás, rancho, caixa de leite, dinheiro mesmo, qualquer coisa. Sumidor, pois é, me pediram até para construir um sumidor de uma casa. Essas coisas. Vem o pedido. Isso acontece em 9 em cada 10 casas que você entra no bairro de periferia. E aí, gente, o candidato ele tem algumas opções. Opção A, dizer: olha, não posso lhe dar, a política não funciona assim, quem dá é o corrupto, não é esse o papel do vereador. Se você optar por esse caminho, você vai ter uma cara feia na sua frente e a seguinte frase: mas só um pouquinho, você não quer ajudar a gente e ainda quer que a gente vote em você? Isso mesmo, a pessoa ainda sai falando mal de você. Vai escorraçar você da casa dela e ainda vai saindo falando mal, dizendo que aquele político ali não ajuda. A outra opção é: bom, você pode dar o que a pessoa está pedindo, entrar para o game, gastar centenas de milhares de reais numa campanha e dar, mesmo sem ter garantia nenhuma que aquela pessoa vai votar em você. E normalmente não votam, porque eles pedem para todos os candidatos que chegam na porta. E no final votam no amigo, naquele que é do bairro, ou naquele que eles acham que vai ganhar, que eles vão poder continuar pedindo depois. Tem muito disso também na eleição. A galera vota em quem acha que vai ganhar, porque depois eles vão poder continuar pedindo. E durante a eleição pedem para todos que aparecem. A outra opção é você simplesmente fazer assim: olha, tudo bem, vou ver o que eu posso fazer pelo senhor ou pela senhora, né? Eu entendo, realmente a sua situação é muito triste. Tá bom, eu vou voltar aqui semana que vem, né? Eu volto depois de amanhã, eu vou tentar lhe ajudar. Gente, não é politicamente correto, mas foi a estratégia que eu tive que utilizar. Primeiro, porque não era dando que eu iria conseguir os votos por dois motivos: porque é ilegal, imoral e eu não tenho dinheiro e nem tive patrocinador na minha campanha. Mas como eu também não queria que aquela pessoa saísse falando mal de mim dentro do bairro, eu acabava optando por essa estratégia. Não deu muito certo, porque nos bairros pobres eu devo ter feito 20 ou 30 votos. Mas a minha ideia era ter uma experiência de como funciona essa relação política. E de fato, gente, quem é que se elegeu na minha cidade? Se elegeram os candidatos com o maior poder econômico. Dos 13 eleitos, somente um não investiu um dinheiro considerável. E talvez um segundo que tenha investido pouco. Os outros 11 investiram muito dinheiro.
Isso a gente via nas ruas, né? Não se vê essas coisas nas declarações dos gastos de campanha. Porque é uma outra questão. A lei mudou no Brasil, a princípio para diminuir os gastos de campanha, e de fato diminuíram, mas não tem como controlar, gente. O que a Real Política me mostrou é que não há como controlar. O volume de coisas a serem fiscalizadas numa cidade, numa eleição municipal, ou qualquer eleição, imagino eu, é muito maior do que a capacidade da justiça eleitoral, a capacidade física da justiça eleitoral de poder ter a mínima noção do que está sendo feito nas ruas em termos a gastos de campanha. A real política é muito diferente. Na minha cidade, por exemplo, eu fiz campanha pro 11, pro PP. E quem assiste meu canal aqui deve estar pensando, meu Deus, o que é isso, cara? Pois é, mas o PSOL e o PT, por exemplo, também fizeram campanha pro 11 na minha cidade. Gente, só haviam dois candidatos. De um lado, o PMDB, uma oligarquia que está no poder aqui há mais ou menos uns 30 anos, e do outro lado, todos os outros partidos se juntaram para derrubar essa oligarquia do PMDB. Isso é real política. E se não fosse assim, nós mais uma vez não derrubaríamos essa oligarquia aqui na minha cidade. Para vocês entenderem do que eu estou falando, Tramandaí é a cidade de onde saiu hoje o primeiro-ministro do golpista Michel Temer. Tramandaí foi a cidade onde se formou para a política Eliseu Padilha. Ele surge na política como prefeito de Tramandaí. Isso mesmo, minha gente. É daqui que saiu essa joia rara da coroa brasileira. Só que ele foi prefeito, ou melhor, ele se elegeu prefeito de Tramandaí em 1989. E de lá para cá, o grupinho dele continua no poder até hoje. Vocês entendem a gravidade da situação da minha cidade? De 1989 até hoje, nós estamos nas mãos de... Ok, eu não vou pronunciar o nome, tá? Vou me referir a ele como Lord Voldemort. Esse seria... Não, o nosso presidente é o Nosferatu, tá? E o Lord Voldemort é o primeiro-ministro do golpista. Então imaginem, gente, nós estamos de 89 até hoje na mão dessa facção. Tirando 4 anos que deu um governo do PDT, nós tínhamos aqui um brisolista no governo, isso foi há muito tempo atrás, e tirando um período onde eles elegeram um outro nome do PP, mas com apoio do PMDB, e acabou se rompendo essa aliança durante o mandato. Tirando esses dois momentos, só o que nós tivemos em Tramandaí foram administrações desse grupo do PMDB. E foi muito bonita essa eleição porque nós derrotamos eles. O nosso primeiro-ministro esteve aqui na minha cidade há 10 dias da eleição, com aquela arrogância tradicional, achando que simplesmente ia descarregar aqui na cidade um caminhão de dinheiro, como de fato ele descarregou, e a gente viu isso nos bairros, foi gritante isso nos bairros, e que eles iriam virar a eleição. Mas pelo menos aqui o nosso discurso deu certo. Qual foi o discurso? Peguem o dinheiro deles e votem na gente. E pelo menos na nossa campanha para prefeito, isso deu muito certo. No dia da eleição, a cidade estava tapada de bandeiras do 15. Tapada, não se via uma bandeira do 11. Tapada. Os rumores na nossa cidade é que 1000 pessoas foram contratadas na manhã da eleição. Isso é o que as pessoas que balançavam bandeira diziam pra gente enquanto a gente passava por eles na cidade. 1000 pessoas numa cidade que tem 45 mil habitantes e que votaram um pouco mais de 20 mil pessoas, gente, é um número muito grande. Mas o que as pessoas nos diziam era, não, a gente está só pelo dinheiro, nós estamos pegando o dinheiro deles, mas vamos votar em vocês. Isso é um exemplo que deve ser repetido para o Brasil inteiro, não só para uma cidade pequena que nem a nossa. Eu não sei se realmente vai dar certo essa nova administração que venceu aqui em Tramandaí. Mas a gente tem que dar uma chance para um outro grupo, pelo menos isso era evidente na minha cidade. Nós tínhamos um grupo altamente nocivo governando a cidade há 30 anos. E agora nós temos um grupo heterogêneo, que vai do PSOL ao PP. A gente não sabe quem vai compor esse novo governo. Desde a eleição eu não converso com ninguém do grupo político que venceu as eleições e que eu ajudei a vencer. Mas eu acredito que sim, vai ser feita uma grande composição. Mas, gente, a real política e o sistema político que existe no Brasil não permite que se faça diferente. Seria impossível. Nós estamos tentando aqui há 30 anos e nós não chegamos nem perto de vencer. Nós tivemos que fazer esse tipo de construção. E isso é um recado para a esquerda nacional.
que se junte. Claro que no plano nacional não existe como haver uma aliança como essa que foi feita aqui na minha cidade. Muda bastante, até porque a questão ideológica ela se torna mais gritante. Na questão local aqui, a diferença entre esquerda e direita ela se esvai, justamente por causa das limitações da atuação da prefeitura na redução da desigualdade ou na promoção do desenvolvimento. Nesse sentido, a gente pode costurar esse tipo de aliança. Mas no plano nacional, o que tem que acontecer entre as alas da esquerda tem que parar com essa frescura. Porque se não houver uma grande união da esquerda, nós vamos ser, como estamos sendo, absurdamente massacrados. Eu não tenho nem ânimo de fazer roteiro para escrever aqui para o canal. Esse é um vídeo mais de desabafo e de prestar satisfação do que aconteceu nesses 2 meses que o canal ficou parado. Eu não queria misturar o canal com a política partidária, com a política institucional. Mas se nós não fizermos uma grande união, não vai ser possível nós retomarmos um caminho de desenvolvimento como nós estávamos no Brasil. Na primeira balançada, a mídia, as grandes corporações conseguiram iludir de tal modo o povo brasileiro que eles fizeram com que os próprios brasileiros colocassem no poder um governo que defende os interesses que não são os interesses dos brasileiros, isso está evidente. Os direitos dos trabalhadores estão sendo destruídos, o nosso futuro já foi enterrado através dessa PEC 241, o pré-sal já foi entregue, enfim, tudo está sendo absolutamente dilapidado. A velocidade com que eles vão enterrar o Brasil é brutal. De não me dar nem ânimo por onde começar. Não há uma explicação econômica para o que eles estão fazendo no Brasil. É um suicídio econômico, é um suicídio político. A ponto de eu dizer categoricamente, não há democracia em meio ao capitalismo. Há no máximo uma pseudo-democracia. Isso eu vi na eleição aqui na minha cidade. Se eu tivesse 50 mil reais, eu me elegeria. Bastava eu jogar o jogo deles. Eu sou bom nesse jogo deles. Eu tenho uma retórica muito melhor que a deles. Mas simplesmente com retórica e disputando os votos da classe média junto com outros 80, aonde o que prevalece é o voto do meu amigo, eu não consigo fazer 500 votos, que é o que seria necessário para me eleger aqui na minha cidade. Mas se eu entrasse com grana nos bairros pobres, eu faria. Mas o único jeito de eu ter 50 mil para minha campanha, eu que sou um mero professor pobre, classe média baixa, essa é a minha situação social, só se eu conseguisse financiamento de algum deputado, algum senador, algum empresário. E aí, me elegendo dessa forma, eu não poderia governar para o povo, e sim para o empresário ou político que me deu a grana para minha campanha. Esse é o game. E esse é o game na esfera nacional. Quem é que botou o Temer no poder? Os grandes conglomerados de mídia financiados por empresas que têm negócios nos bancos que detêm os títulos públicos. E é por isso que agora a única coisa que se faz no Brasil é defender o pagamento desses títulos públicos. Que se exploda a educação, que se exploda a saúde, mas que se pague os juros do rentismo. Que se entregue toda a nossa riqueza para as multinacionais, para os conglomerados internacionais. Por isso que eu não tenho mais nem ânimo de fazer vídeo, gente. Eu estou estudando a política há 15 anos. E agora eu passei 2 meses vendo a política, as suas entranhas, as suas vísceras. É muito feio, escorre churume. Eu não sei nem por onde começar. Esse é um vídeo de desabafo. Eu nem sei ainda se eu vou ter coragem de publicar ele no YouTube. Mas no mais, gente, é isso. O canal vai voltar, eu não sei ainda como, porque eu passei 2 meses offline. Eu estou agora vendo o que está acontecendo no mundo, eu estou vendo que nós estamos na beira de uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. Estamos à beira de um novo colapso do sistema financeiro, talvez pior do que 2008. Eu estou tendo que me inteirar desses assuntos. Eu passei 2 meses praticamente só pesquisando e atuando dentro da minha realidade local, da minha pequena cidade aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu parei com as minhas leituras no campo da economia, eu parei de assistir vídeos na internet. Então eu vou ter que retomar tudo isso para retomar a normalidade do canal. Então esse vídeo é para isso, é um desabafo, é um vídeo até indignado, é um vídeo tentando mostrar para vocês que eu fui às vias de fato, tentar enxergar a realidade, ser a mudança que eu quero. A gente tem que deixar de ser passivo, porque essa nossa passividade, essa nossa ideia de apenas ficar reclamando na internet está nos levando para o buraco, até porque nós estamos perdendo a batalha na internet. Esses canais patrocinados, essas páginas patrocinadas aí,
eles têm um volume muito maior de visualização, de compartilhamento do que os canais que estão de fato preocupados com a situação política e econômica do Brasil. Nós temos os nossos canais, eles têm uma abrangência pequena, enquanto que os canais patrocinados por esses grupos terroristas têm uma abrangência muito grande. Os nossos jovens são absolutamente maleáveis. Eles preferem o discurso fácil do liberalismo tosco de internet, que não é nem liberalismo, porque o liberalismo é sim algo respeitado, mas o problema é que não é liberalismo que a gente tem na internet. O que a gente tem na internet é um pseudo-liberalismo, quando não é um pseudo-anarquismo, que é esse anarcapitalismo, que é uma piada de mau gosto, é uma coisa ridícula, sem embasamento nenhum, sem pé nem cabeça, absolutamente longe de qualquer coisa que se pareça com a realidade. E, no entanto, são essas coisas que têm mais visibilidade. Canais sérios que tratam da política ou não tratam da política, ficam falando sobre biologia, ficam falando sobre conhecimentos gerais, mas não tratam da política, porque se entrar na política, perdem visualizações por causa da propaganda enganosa desses canais não sérios que são patrocinados e que são verdadeiros churumes da internet, ou são canais que não têm grande visibilidade, são canais com poucos inscritos, são páginas com poucas visualizações, com poucas curtidas. Então a nossa situação é terrível. Eu vou continuar lutando devagarzinho, porque eu tenho que agora tocar minha vida, eu tenho que voltar para minhas aulas, eu tenho que continuar lutando dentro do meu microcosmo para que de alguma maneira eu possa colocar o meu tijolinho e para que eu sirva de exemplo para que outros façam a mesma coisa também. E é isso, gente, tá? Se alguém tiver dúvidas aí sobre todo esse monte de coisa que eu falei, então coloque aí nos comentários, eu vou, na medida do possível, tentar responder, voltar a fazer isso, que eu tinha abandonado o canal. Gradativamente eu vou voltar para o canal. Vou voltar para os vídeos da série de economia, até já tenho um roteiro pronto. O problema é que eu fui tentar ler para gravar o vídeo, não adianta só ler o roteiro, eu vou ter que ler de novo os textos, eu vou ter que ver os meus vídeos mais antigos de novo, até para retomar o feeling. Eu estou há muito tempo sem tocar nesses assuntos. Então, isso vai acontecer, assim como os vídeos de filosofia, de história, sobre conjuntura política, mas eu preciso me reiterar, porque eu passei tempo fora e eu estou por fora dos detalhes e estou começando a ler as coisas, e não adianta eu querer gravar vídeo sem ter bastante conhecimento daquilo que eu estou falando. Então, ok, galera? Esse vídeo ficou assim confuso mesmo, é mais um desabafo, é mais para vocês saberem que eu estou de volta e que na medida do possível eu vou estar voltando a gravar e vou voltar a responder os comentários no canal, enfim. E no mais era isso, galera. Falou, Saia da Matrix está de volta, valeu, até a próxima.